Um homem suspeito de estuprar as filhas. Olha que situação, mas queria até que você prestasse atenção nessa história um pouquinho. Parasse um pouquinho o que você está fazendo. Essa é daquelas histórias assim que a gente fala assim, meu Deus do céu, mas existe isso mesmo, Jason? Acontece isso mesmo, Jason? Acontece. Acontece. E foi a adolescente de 12 anos que contou para a mãe dos abusos. Agora é o seguinte. 12 anos tinha essa menina. Tem essa menina. O problema é o seguinte. É ainda pior. Que os abusos não teriam parado por aí. Esse homem teria abusado ainda da filha mais velha, de 20 anos. Sabe por quanto tempo? 15 anos. Ele, inclusive, engravidou e teve um filho com ela. Reportagem no ar. A Polícia Civil prendeu na manhã dessa segunda-feira um homem de 40 anos, suspeito de ter estuprado as duas filhas. No dia 13 agora de abril, a noticiante, que é a mãe de uma das vítimas, veio até o Nucria para registrar o boletim de ocorrência para essa adolescente de 12 anos de idade, registrou e informou que a filha também, apenas dele, de 20 anos de idade, também tinha sido vítima e que, inclusive, ela tinha engravidado e tido filho do próprio pai, que é avô da criança. Depois que a criança nasceu, a mãe suspeitou, porque verificou que a feição era muito parecida com a do genitor da vítima e desconfiou, perguntou para a vítima foi relutante em falar, até que finalmente, meses depois, ela resolveu se abrir e revelar que realmente tinha sido violentada. Todo o caso veio à tona depois que a menina de 12 anos contou à mãe que também estava sendo abusada desde o ano passado. A adolescente ainda presenciou o pai abusar pelo menos 15 vezes da irmã mais velha. A moça de 20 anos, fruto do primeiro casamento dele, vive com a filha de pouco mais de um ano, que também é filha dele, em outra cidade. A adolescente de 12 anos segue em tratamento com a mãe. O caso já será encaminhado para o Ministério Público. Por cada crime, ele pode pegar uma pena que varia de 8 a 15 anos de prisão. E o fato dele ter abusado da primeira vítima por 15 anos faz com que essa pena seja ainda mais alta. No momento da prisão, ele foi interrogado aqui e ele preferiu exercer o direito dele de se manifestar apenas em juízo. Ele não quis falar sobre o caso. Não vai falar? Não vai falar porque eu fico pensando assim que esse monstro, ele só tem coragem quando tá com a criança, com a adolescente. Aí é corajosão, faz o que não deve ser feito, deve intimidar, amedrontar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora um pai que deveria dar a educação, que deveria dar o conforto, que deveria dar a segurança, é o próprio monstro que faz isso com as filhas. 12 anos e a de 20 já carregam o fruto dessa barbaridade, desse abuso. A criança não tem nada a ver com isso. O anjo não tem nada a ver com isso. Mas esse homem é um monstro. Essa frase que você está vendo aqui, ó, essa palavra que está aqui na sua TV, é exatamente isso, resume tudo. Isso não é pai. Isso é monstro. Merece o quê, doutora Márcia? O que tem de pena para uma pessoa como essa? A pena é alta, mas o que tem que se ver é que, primeiro, é necessário proteger essas meninas, né? Elas, sim, estão num momento difícil da vida delas, porque elas vão ter que falar sobre isso, inclusive, então proteger essas meninas. Nós temos mais uma criança que veio ao mundo por esse motivo, ou seja, porque essas meninas sofreram abuso, e entender que o abusador, como nós já falamos aqui muitas vezes, eles são crônicos. Eles, não para. Enquanto tiver acesso a crianças e adolescentes, eles farão isso. Nem que eles tenham que ter as próprias filhas para isso, se eles não conseguem outro tipo de acesso. Infelizmente, a gente já viu isso antes, e o que nós já falamos aqui, sempre o acesso é próximo. É um tio, é um padrasto, é um vizinho próximo, e um pai que é mais desesperador. Por quê? Porque a gente confia no pai do filho da gente para criar junto, né? E seria a pessoa o momento de proteção. Pai e mãe são os nossos protetores, são as pessoas que nos levam a esse mundo, conhecendo as regras, enfim, são as pessoas que nos protegem. E é exatamente a pessoa que acaba sendo o agressor.
E agora já a gente tem que cuidar dessas meninas e essa pessoa só estando na cadeia para o resto da vida para não se repetir o fato. Para o resto da vida, porque se sair, se botar a tornozeleira eletrônica, ele vai achar uma vítima. E não para, a doutora Márcia fala disso, outras especialistas que a gente já conversou aqui no Balanço Geral falam sobre isso, confirmam essa tese de que pessoas assim não param. Não param. E agora, pensar que o perigo mora ao lado, mas pensar que o perigo mora dentro do quarto, da casa, muitas vezes acontece, mas você pensar que pode ser o próprio pai, como disse a doutora Márcia, às vezes o tio, o vizinho, é grave, mas você, agora o pai, que eu imagino que como pai deve ter embalado essa criança no colo, eu imagino que um pai deve ter alimentado, deve ter dado uma madeira, deve ter trocado fralda. Se foi um homem digno de ajudar a esposa, né, a mulher, a mãe, deve ter ajudado a dar banho na criança. E aí, chegar a uma certa idade, começar a abusar, a fazer o que foi feito. Não existe outra palavra a não dizer realmente o que está escrito aí. Monstro.